E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para mais um vídeo. Muitas coisas acontecendo em diferentes partes do planeta e eu não poderia abrir mão de ter essa conversa com você para que você fique atento aos movimentos. Afinal de contas, quando há uma tensão em um ponto do planeta, todos os outros países sentem as consequências disso. E temos visto inúmeros movimentos de diferentes países, sob diferentes direções, e isso faz com que a política internacional fique bastante aquecida nesse momento. E tudo que fala sobre política e conflito armado fala também sobre economia. A expectativa do europeu é de uma inflação muito acima daquela que estava sendo imaginada antes de serem aplicadas as sanções à Rússia. E os preços dos derivados do petróleo aqui na Europa têm sido realmente um motivo de grande preocupação. E isso será refletido em outros países, inclusive no Brasil, que adotou essa política de preço internacional, que é um absurdo, e vai fazer com que o Brasil fique inviabilizado, porque um tanque de um carro popular vai custar mais que R$ 400 aproximadamente. Para pessoas que ganham pouco mais de R$ 1.000, ninguém vai conseguir comer e andar de carro ao mesmo tempo, vai ser incompatível. Então é tudo muito grave, e eu estou falando só mesmo do carro, do uso para locomoção, mas quando um país como o Brasil, que tem a dimensão que tem e que até hoje não levou a sério a questão do transporte ferroviário, do transporte fluvial, do transporte marítimo como um todo, dentro do próprio país, então a coisa é agravada porque as rodovias praticamente são as únicas possibilidades de transporte de cargas representativas no Brasil. Então, é um baque muito grande, enquanto essa política de preços com o parâmetro internacional do dólar prevalecer, então vai ficar complicado para o povo brasileiro. Aqui na Europa, todo mundo está falando que o combustível vai transformar a situação também é uma situação extremamente grave e preocupante. Então, vou começar a pegar nesse ponto aqui, o primeiro, já que eu estou aqui na Europa, estou aqui na Suécia. Aqui na Suécia, eu acabei de ler, antes de gravar esse vídeo, o segundo jornal daqui, o Aftonbladet, falando que o preço dos derivados já está ultrapassando qualquer expectativa pessimista, vamos chamar assim. Isso significa que vai ser refletido. Inclusive, nessa própria matéria que eu li, há um apelo de que as pessoas entendam que é um sacrifício por causa dessa situação na Ucrânia. Agora, hoje, no calor de tudo que está acontecendo, com toda essa propaganda que está sendo feita contra a Rússia, contra Vladimir Putin, talvez as pessoas ainda aceitem um sacrifício ou outro. Mas isso não vai melhorar da noite para o dia, e as pessoas vão começar a reclamar. E as consequências políticas serão dramáticas. O Macron, por exemplo, que vai concorrer em abril, no próximo mês, nas eleições da França, ele começa a ficar ameaçado, porque se o próximo mês o impacto inflacionário antes das eleições começar a ser assunto nos noticiários franceses, os concorrentes do Macron certamente vão tirar proveito disso. E Macron teve participação direta nesse fracasso das negociações da NATO com a Rússia. Todos devem lembrar daquela foto histórica de Vladimir Putin numa mesa de 6 metros separado dele. E isso é só uma das coisas, não é? Agora, é de preocupar? Sim, é de preocupar. Muita preocupação mesmo, não só com a questão da inflação. Por quê? O partido de extrema-direita, por exemplo, aqui da Suécia, o Sverigedemokraterna, ele é um partido que cresceu muito, tendo uma visão xenófoba, altamente contra a presença do imigrante na Suécia, etc. E agora ele entrou também nessa moda
como é que se diz, do refugiado ucraniano, porque temos que receber, etc. Claro, não estou falando que não tem que receber, mas estou falando que quem é que vem, não é? Quantos é que virão? Porque a Suécia recebeu muita gente da Síria, recebeu muita gente de outros países. Per capita foi o país da Europa que mais recebeu gente. A Alemanha foi o segundo. Então, vamos ver. Porque eu acho que até a extrema-direita da Suécia vai perder pontos daqui a 2, 3 meses com isso. E eu explico por quê. Todos que conhecem um pouco a realidade do sul da Europa, indo lá para Portugal e Espanha, devem recordar que antes de ser iniciada, no dia 24 de fevereiro, essa instabilidade entre Rússia e Ucrânia, as ucranianas que estavam atuando no sul da Europa, elas eram vistas de uma maneira extremamente negativa, porque muitas delas estavam lá para a prática da prostituição, porque muita gente ignora que a Ucrânia é um país que passa por sérias dificuldades financeiras. E isso não é por causa dessa crise agora, anterior à crise. Muita gente já estava fugindo da Ucrânia, ultrapassou inclusive a Polônia em mão de obra barata, migrando para outros países. Então, essa empatia que está tendo agora por causa desse ataque é muito mais por aversão aos russos, medo dos russos e ódio ao Vladimir Putin do que propriamente por bondade e benevolência em relação aos ucranianos. Não podemos achar que esse problema daqui a 2, 3 meses não volte a ser debate com todo esse ódio que estão tendo hoje dos russos sendo transferido para os ucranianos que estão ocupando emprego, ocupando situações de privilégio em relação aos que estão nesses países que estão oferecendo tudo isso aos refugiados, mas que aos seus próprios cidadãos não têm oferecido as mesmas condições. Então, eu começo aqui a vislumbrar um cenário de xenofobia extrema. Extrema. Ontem aqui eu assisti, ainda estou nessa de ficar um pouco distante de muita aglomeração, vamos chamar assim, né? Eu acho até bom, por outras razões, não por causa de pandemia, essas coisas, que aqui já acabou esse tipo de restrição. Assisti a uma palestra de um especialista da área de psicanálise e psiquiatria aqui da Suécia, e ele alertava para a gravidade do pós-pandemia, não só aqui na Suécia, mas em toda a Europa. E agora com essa crise que está acontecendo, que vai gerar uma crise econômica e financeira muito grande na Europa e em outros países, e que vai aumentar. Atenção, a grande preocupação se dá com o aumento do número de usuários de droga, o aumento das doses de quem já é usuário, o elevado nível de desemprego, o nível de estresse por causa dos 2 anos de incertezas em função da pandemia e agora agravados com esse tipo de situação na Ucrânia, que está sendo refletido em todo o continente europeu, principalmente nos países da União Europeia. Então, o quadro é de preocupação. E esse especialista que eu assisti, aí ele falou que o mês de outubro poderá ser um mês decisivo para, inclusive, o aumento da população carcerária. Isso não é só Suécia, atenção, toda a Europa. Principalmente, segundo ele, nos países do sul da Europa. Então, é mais uma coisa que a gente tem que pensar se vai ser refletida também em outros países. Vamos lá rapidinho dar um salto na Ásia, né? Porque a Coreia do Sul elegeu o novo presidente. O novo presidente sul-coreano, ele é uma pessoa de extrema direita, vamos chamar assim, aos olhos da política local. Mas ele é aquele tipo de extrema direita que é chegado aos Estados Unidos. E eu temo que ele comece a ser aquele provocador em relação à Coreia do Norte e à China, ali naquela região.
porque a Coreia do Sul já tinha aderido a um bloco que foi criado pelos chineses, bloco comercial, e isso já estava incomodando, de certa forma, os Estados Unidos, que sempre teve ali a Coreia do Sul como uma espécie de garantia da presença firme deles por lá. E a Coreia do Norte recebeu aí o contato da China para acordos estratégicos que, inclusive, ficaram sob total sigilo. Claro que passou pela questão da Rússia com a Ucrânia e claro que passou pela questão nuclear, que os norte-coreanos só existem porque eles possuem armas de dissuasão, senão já teriam virado fumaça, como Saddam Hussein virou no Iraque, como Muammar Gaddafi virou na Líbia. Eu sempre cito esses dois porque foram os mais inexplicáveis e absurdos crimes com fake news de que existiam armas de destruição em massa, no caso do Iraque, e o outro que Gaddafi iria atacar países ligados à NATO, e eles que dizem tanto que a NATO só é defensiva, a OTAN, como chamamos no Brasil, é só defensiva. Não é só defensiva. Já fez guerra, já matou, e com argumentos mentirosos, falsos argumentos. Então, a Coreia do Norte só existe porque tem armas de dissuasão. Como a Coreia do Norte está colada com a China e também indiretamente com a Rússia, que vai precisar de mercado e certamente vai se aproximar muito mais agora da Coreia do Norte, não vai acontecer muita coisa ali na Ásia, além de que a China irá anexar Taiwan a qualquer momento. Eu acredito que ainda esse ano. Há pessoas que dizem, não, Wellington, vai demorar mais um pouco. Tudo bem, mas está bem encaminhado. Porque a China sabe que esse é o momento certo para tomar Taiwan de volta. Antes que fique super armado e etc., como aconteceu de certa forma com a Ucrânia, apesar de que não teve a menor chance com a Rússia, porque a estratégia militar da Rússia foi cirúrgica, foi perfeita. Não é? Então, qual a minha suspeita em tudo isso? Vai sobrar somente o Brasil para os piratas. Esses piratas são Reino Unido, principalmente, com os Estados Unidos, NATO como um todo, eles vão querer roubar a floresta amazônica. Então, cuidado com esse discurso de que as tribos, de que o desmatamento e etc., isso tudo é mentira. Desmatamento? Precisa ser controlado? Precisa, mas ainda existe muita floresta. E ninguém está preocupado com índio e nem com árvore, não. Está todo mundo preocupado com água doce que tem em abundância na floresta amazônica, né? Tem o dobro de água doce embaixo do rio Amazonas. Só para você lembrar, pode procurar no Google aí que você vai achar isso. Não estou aqui de brincadeira. A maior reserva de ouro talvez esteja na floresta amazônica. Tem diamantes raríssimos também por lá, que falam muito pouco sobre isso. Tem outras riquezas que são acima da média, além de petróleo e gás, certo? Então, ninguém está preocupado com o índio. Não pense aí que eles estão preocupados, o índio, isso, a tribo, não sei das quantas, tudo mentira. Aí é tudo mentira que eles estão usando para sensibilizar, certo? Para confundir a opinião pública deles mesmos, para justificar, então, depois, qualquer tipo de ataque. Então é mais uma arma de destruição em massa, tá? É mais uma mentira que eles estão inventando. É importante que o Brasil se posicione como uma nação. Eu não estou falando aqui de governo, estou falando de Estado. O Brasil tem que ter arma de dissuasão, senão vão roubar a floresta amazônica, depois vão separar o Nordeste do restante do país. Existe uma campanha, observe que até no futebol, e ninguém diga que futebol, a FIFA não se mete em política, etc. A prova está aí, a UEFA e a FIFA tiraram os clubes russos e a seleção russa das competições. O COI tirou os atletas de qualquer competição internacional de esportes olímpicos. Então tudo isso aí é mentira, tá? Eles são mentirosos, você precisa sempre lembrar disso, tá? Eles nunca falam a verdade, eles mentem para roubar. Então eles estão querendo roubar as riquezas do Brasil. O Brasil é muito rico e o brasileiro tem que ter consciência disso. E a gente tem que ter política de Estado, de proteção. Não estou falando de governo, estou falando de Estado. O Estado brasileiro. Para o Brasil existir como país, ele precisa se proteger. Tem que ter arma nuclear, não tem para onde correr. Olha aí, quem assinou o acordo para o Brasil não ter arma nuclear foi o maior lesa-pátria que a gente já teve na presidência da República, que foi Fernando Henrique Cardoso, certo? E agora ficam aí os candidatos todos
com o discurso da rainha Elizabeth, de que tem que proteger o índio, tem que proteger a floresta. Isso tudo é mentira que eles estão inventando para roubar o Brasil. Não caiam nessa. Eu sou uma pessoa que defende a natureza, defendo tudo. Agora, a riqueza do Brasil tem que ser do brasileiro. É isso que eu defendo. Eu defendo a floresta amazônica, claro, uma exploração devidamente planejada. Agora, dizer que tem que ser o estrangeiro porque o brasileiro não tem condição, isso é coisa de lesa pátria. Isso é coisa de sabujo. E eu não posso fazer aqui vídeo para sabujo. Se você é sabujo, está no vídeo errado. Vá procurar outra freguesia, porque não é aqui. Eu não faço vídeo para agradar ninguém. Eu comento e peço opinião aqui nos comentários, tá? Então, eu estou bastante preocupado porque não sobrou nada para os piratas, porque ninguém vai encarar. Onde tiver o dedo de China e Rússia, vocês já viram que eles não vão ficar aí com notinha de repúdio, sanções que não vão dar em nada lá na frente, né? E o Brasil não tem essa proteção. Então, a minha opinião, para encerrar esse vídeo de hoje, é que o Brasil precisa se aproximar urgentemente da Argentina e Venezuela, precisam juntos tomar as Ilhas Malvinas, transformar as Ilhas Malvinas numa base nuclear de proteção a esses países ibero-americanos. Caso contrário, serão demolidos um a um. E não venham, porque os Estados Unidos procuraram a Venezuela, então não tem nada a ver. Ali foi acerto de contas de tráfico de cocaína, não tem nada a ver com o que está acontecendo com Ucrânia, Rússia, dólar, petróleo, nada. Ali foi coisa de cocaína. Procure no Google que vocês vão achar também. Se eu achei, vocês acham, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui. Meio despautado assim, mas às vezes é melhor um bate-papo do que vídeo grandão ou então vídeo curto com um assunto só, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.